Pessoal, aqui na Com Propósito nós somos inquietas, cheias de vontade de fazer novidade, então por isso a gente está lançando Conversas com Propósito. E para hoje a gente não tinha ninguém que passou na minha cabeça a não ser a Tati, para a gente poder inaugurar essa nova forma de se comunicar com as pessoas. A Tati Costa, ela é uma consultora, palestrante, parceira da Com Propósito, mestre em administração, especialista em cultura organizacional e vai estar hoje conosco falando sobre ESG, liderança consciente. Mas, Tati, seja muito bem-vinda e te apresento. Eu tô muito feliz de estar contigo. Mais uma etapa na nossa carreira juntas. Bom, eu sou a Tati em diversos papéis. A Tati, filha mais velha do Reginaldo da Neiva, sou a irmã do Rafael, sou a esposa do Átila, a humana do Bono e sou a parceira dessa grande mulher, né? A Helena já foi a minha cliente quando eu já trabalhei numa empresa como CLT. Durante 18 anos trabalhei em empresas sempre no campo da educação corporativa, da área de qualidade de projetos. E faz 5 anos que eu me aventuro como empreendedora. E a primeira referência que eu tive de buscar parceria foi essa aqui, ó. Nada menos do que 1,80 m, né, Helena? Exatamente, né, Tati? Primeira conversa que a gente teve, eu estava ainda no mestrado, estava voltando uma aula, numa quinta-feira, às 11 da noite, a Helena me liga. Tati, temos um projeto, topa? Dirigindo, quase que eu perco a curva, né? Bora, né? Enfim. E de lá pra cá não paramos, né, Tati? Não paramos mais. E aquele acolhimento, né? A Helena, por muito tempo, ela foi intraempreendedora, assim como eu, se desafiou como empreendedora e aí nasceu Com Propósito, ganhando novas parcerias, né? A gente já tá, enfim, com novos colegas e feliz de fazer parte desse novo momento, né? Conversas com propósito, do nosso jeitinho da Com Propósito. A Tati se apresentou, mas ela ainda não disse para nós sobre o que vai ser a nossa conversa. Vai ser sobre ESG e o que isso tem a ver com a liderança consciente. Tati, então conta para nós, o que é ESG? Helena, ESG é uma sigla em inglês, que a tradução livre é Environment, meio ambiente, Social, que é social, e Governance, que é a governança. A tradução livre é o modelo hoje que as organizações estão tendo cuidado em colocar dentro dos seus direcionadores estratégicos. É aquele olhar mais apreciativo sobre sustentabilidade, mas uma sustentabilidade mais sistêmica. É aquele olhar da organização para dentro da empresa, olhando para o meio ambiente, olhando para o colaborador, olhando para a parte do lucro, do capital, da governança como um todo, mas também olhando para a sociedade. O ESG ele vem dentro de uma construção que está ganhando uma proporção maior hoje, cada vez mais dentro dos ambientes corporativos. A gente veio, por muito tempo, dentro de um modelo de capitalismo em que se olhava muito para o lucro. Nos últimos anos, principalmente com a inserção das últimas gerações, houve um recorte em que não só se olha para o lucro, mas se olha para o impacto desse lucro. A partir disso, se criou novos modelos de negócio. Até então, nós tínhamos empreendedorismo, com o olhar do capitalismo, e hoje a gente também está olhando para o empreendedorismo social, que trabalha mais em prol do capitalismo consciente. Dentro disso, o que seria um empreendedorismo social? É você olhar para o negócio, querer que esse negócio faça uma diferença, prospere, escale, mas ao mesmo tempo olhe para o ambiente de uma forma que traga também um equilíbrio, uma melhor qualidade para o negócio, para o ambiente, para a sociedade como um todo. Porque acho que a gente não pode esquecer, né, que o ambiente, ele não é da pessoa, ele é nosso. Outro dia eu estava descendo a serra e uma pessoa que estava no carro da minha frente baixou o vidro, largou uma latinha de cerveja. Eu digo, poxa vida, quantas gerações ainda vão ficar ali com aquela latinha? E o empresário também precisa pensar nisso dentro do seu negócio. Exato. A gente quer, sim, que o nosso mundão siga maravilhoso para os nossos filhos, netos, bisnetos, primos, parentes. E isso é uma responsabilidade de cada um, né, Tati? Exato. A gente veio assim... a gente ainda está numa 4ª revolução industrial, né, Helena? É até engraçado porque a gente já passou por tantas coisas, tantos eventos. E uma das grandes ganhos da 4ª revolução industrial foi a entrada da inovação. Assim como a inovação hoje é um direcionador estratégico, do qual norteia a organização para ela se tornar ainda presente no mercado, o ESG ele é um convite também para as organizações, para elas também se manterem no mercado.
Hoje, a organização que ela não olhar para a sustentabilidade como um modelo de existência, ela também está, talvez, fadada a não existir, né? Como uma prerrogativa de que, bom, se você não olhar para o futuro, talvez, né, a gente não tenha esse futuro para ser olhado, né? Então, essa é uma preocupação e é um modelo cada vez mais crescente, que nos exige não só a ter uma organização que se olhe para a sustentabilidade, mas também que traga aí outros modelos de liderança. E outra questão importante, né? A gente falou que o jovem hoje, quando ele entra numa empresa, ele quer entrar numa empresa que tenha nexo, que tenha uma conexão com o seu propósito individual. E essa geração, ela é também a nossa cliente. Então, no momento que a gente cuida da nossa empresa para dentro e a forma como ela se comunica e ela se relaciona com todo esse processo, a gente também vai ser uma empresa mais atrativa, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo. E qual é o modelo de liderança, então, que surge com a ESG? Bom, é a própria liderança consciente. É aquela liderança que ela trabalha com o propósito, né? Ela tem essa preocupação de, através do seu autoconhecimento, ter maior compreensão de que forma ela impacta na vida das pessoas. Ela ter o maior reconhecimento de como ela se percebe, o quanto ela reconhece o seu padrão de comportamento, os seus valores, as suas vulnerabilidades, e dessa forma de como ela consegue transitar em personas, em perfis diferentes. E dentro dessas relações interpessoais, o quanto ela consegue unir propósitos comuns a um objetivo que escale, que cresça, que transforme, né, o ambiente no qual todos estejam reunidos. Legal. E quais são as competências, então, importantes, necessárias para que quem está nos assistindo, nos escutando, se desenvolva, para que seja um gestor ainda mais consciente no ambiente de trabalho? Bom, o líder consciente, ele lida muito bem com 3 inteligências. Uma delas, que você é super expert, que é a inteligência emocional, né? A inteligência emocional é uma das habilidades que o líder consciente ele tem como referência. Essa habilidade de ele ter a autoconsciência emocional, de ele ter um repertório emocional, de ele se apropriar das suas emoções, reconhecê-las e saber como lidar com essas emoções quando ela tem que transitar ao meio, né? Quando ele consegue se relacionar com as pessoas. Levando em consideração também as emoções dos outros no seu dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa não está naquele melhor dia e é o momento do feedback, é aquela reunião importantíssima. Então, se é aquela reunião importante que eu posso apoiar, que eu posso ajudar mais do que talvez num primeiro momento eu faria. Então, essa conexão emocional, a liderança, ela é emoção atualmente, certo? Exatamente, Helena. A liderança consciente, ela tem que se apropriar dessa habilidade, né? Não só como reconhecer as suas habilidades, a sua emoção, como também reconhecer a emoção do outro, né? O que o ambiente pede? É um momento, por exemplo, de dar aquele feedback para aquele colaborador. Eu estou bem para dar aquele feedback, ou aquele colaborador está no melhor momento para receber aquele feedback, e mesmo que seja positivo. Porque às vezes a gente se prepara tanto para dar um feedback negativo, ou por vezes para corrigir alguma situação, ou reparar uma situação, e não dá aquele devido valor, ou talvez, não valor, né, mas atenção para dar aquele feedback positivo, e que também exige tanto quanto o feedback que precisa dar aquele ajustezinho, né, que acontece. Então, Helena, a segunda habilidade é a inteligência espiritual. Inteligência espiritual dentro das organizações, quero saber mais disso, Tati. Então, a inteligência espiritual é aquela habilidade do líder consciente de poder se conectar com o propósito do seu liderado. É entender as necessidades desse liderado. É entender o que é valor para esse liderado. É falar a linguagem dele. É reconhecer dentro do liderado quais são as forças dele, quais são as habilidades dele, e reconhecer também as vulnerabilidades dele. Fazer com que ele também enxergue as suas forças e as suas vulnerabilidades. É criar aquela conexão em que ambos os propósitos se comuniquem. E aí a gente está o engajamento, né? Quando a gente tem clareza do propósito da organização e a gente tem a clareza do propósito de cada uma das pessoas que estão conosco, a gente tem match. Quando esses propósitos mudam, porque a gente também vai mudando ao longo da vida e o gestor não se dá conta disso até para fazer essa reconexão, acaba perdendo o engajamento. E essa é uma grande preocupação das organizações, né, Tati? Total. Principalmente assim, né, Helena, hoje, dentro de todos os anos, né, de gestão e de liderança, a gente está vivendo um tempo atípico. Hoje as lideranças estão lidando com até 4 recortes geracionais numa vez só. A gente está lidando com profissionais, líderes,
que estão tendo que lidar com fazer a gestão de pessoas com identidades muito únicas, com recortes de vivências muito únicas. E poder entender a necessidade de cada profissional se torna um grande desafio. Engajar as pessoas dentro da necessidade de cada profissional e, ao mesmo tempo, atender as necessidades da organização se torna um grande desafio. Lidar com um período em que a gente vive uma agilidade de informações e que o tempo todo você está sendo demandado a uma entrega, dentro dessa entrega, uma exigência de fazer o mais rápido possível, demanda dentro dessa liderança. E aí, um ponto bem importante dentro da liderança consciente é, além de você alcançar resultados, de ter resultados, a liderança consciente, ela tem um cuidado de ser. De ser presente, de criar conexões, de se fazer presente dentro de um diálogo e também nutrir a presença, né? De fazer com que a gestão ela tenha espaço para que o colaborador ele possa dialogar e trazer as suas ideias. A liderança consciente ela tem uma preocupação em fazer com que o colaborador se torne protagonista das suas necessidades. E essas necessidades comunguem com as necessidades da organização. E para a gente poder ter uma equipe que seja protagonista, muitas vezes a gente também tem que dar espaço no palco para que essas pessoas possam aparecer. Isso também acho que é um desenvolvimento do gestor, uma maturidade que às vezes eles não estão prontos para fazer. Então, gerar conexão dentro de um dia a dia tão corrido em que o nosso relógio e a nossa agenda parece que estão sempre lutando contra a gente, é um dos desafios aí que a gente precisa cuidar com muito amor. E a terceira skill? É a inteligência sistêmica, que é a parte mais tarefa, né? As duas primeiras habilidades de uma liderança consciente, ela está muito mais num cunho de gestão de pessoas, né? Muito mais... Associar a espiritual e a inteligência emocional. Exato. E a inteligência sistêmica é aquele olhar para o stakeholder, é aquele olhar mais sistêmico, aquele olhar para o todo. É aquela cadeia em que você não olha só para o seu processo ou para a sua realidade. Você olha para todo o ambiente. Tanto o ambiente interno da organização, quando a gente fala sobre a questão dos objetivos e estratégias da organização, quanto o ambiente externo. Qual o país que ela está, quais são os movimentos econômicos e políticos que essa organização pode estar contribuindo. Quais são as suas redes de fornecedores, enfim. O quanto esse líder ele consegue conectar o negócio da organização com o ambiente interno e externo. Então, a ESG precisa, para rodar bem, de uma liderança mais consciente que tem que ser desenvolvida. Exatamente. Isso aí. Tu trouxeste uns livros aqui de capitalismo consciente, de liderança consciente. Me fala, fiquei curiosa. Exato. Essas são as literaturas que eu estou absorvendo cada vez mais e que as organizações também estão demandando, né? Capitalismo consciente é uma conversa que está se iniciando hoje, principalmente no Brasil. É essa conversa que a gente está convidando as organizações a pensar sobre, né? De a gente olhar para a questão de... A gente veio, né, Helena, num modelo de organizacional muito inspirado na era militar, na época das guerras ainda, né? Em que toda a estrutura organizacional, a hierarquia como um todo, foi inspirado dentro desses modelos. Era o que se tinha, né? É o que se tinha. A gente vem dentro de uma estrutura organizacional, de missão, visão, valores, e que, através dessas informações, se constrói os pilares, os pressupostos básicos da cultura organizacional. E hoje, o convite do capitalismo consciente é a gente olhar também para o propósito. A gente olhar também para a questão da rede de stakeholders, da questão de uma relação que não necessariamente um precisa ganhar para o outro perder. A gente, quando pensa dentro de uma teoria das guerras, ele vem sempre dentro de uma relação que um precisa perder para o outro ganhar. O capitalismo consciente, ele vem de um convite que ambos podem ganhar, né? Então, é um convite de que a gente pode mais negociar, que a gente pode mais, em vez de termos respostas, construirmos perguntas. Ele é um convite de trabalharmos um novo modelo de gestão em que a gente possa construir soluções em que todos se sintam integrados. E isso, realmente, a missão dada, missão cumprida, e a gente ainda traz isso para o nosso dia a dia, até nas nossas palavras, né? A gente diz que a gente vai para o trabalho, a gente diz que a gente vai para a guerra, para a luta, matar um leão por dia, e aí o teu filho te escuta falando isso, ele te diz, mas mamãe, mais titia,
Para onde é que tu vai? Fica em casa, que lugar horrível esse que tu vai. Então, como é que a gente, inclusive, correlaciona a nossa forma de trabalhar? Porque se o nosso trabalho é um lugar em que a gente se realiza, será que a gente tem que matar um leão por dia, tirar as antas da frente, né, para que a gente possa ser feliz? Acho que não, acho que a gente sim tem que estar trabalhando num lugar em que a gente se sinta bem, e porque realmente é lá que a gente vai colher aquilo que a gente também vai ser como pessoa. O trabalho, ele nos contribui, ele nos nutre enquanto indivíduo, né, Tati? Perfeito, Helena. E assim, a gente está vendo cada vez mais, né, temas como felicidade no ambiente de trabalho, ganhando uma proporção dentro das organizações. A gente vê cada vez mais palavras como engajamento, como propósito, cada vez mais também ganhando espaços de conversas e também sendo direcionadores dentro das organizações. As empresas, elas estão tendo cada vez mais cuidado com relação a pessoas. Por mais que processos constroem um caminho de uma organização, a tomada de decisão são feitas por pessoas. E aí, a liderança consciente é um convite de fazer com que a gestão de pessoas construa um futuro que talvez seja mais desafiador, talvez não, mas um futuro em que as escolhas elas gerem um valor não só para a organização, mas para o sistema como um todo, para o colaborador que está ali no dia a dia e para a sociedade que consome aquele produto. E essa sociedade atualmente, ela está passando também por uma transição. Essa nova geração é a geração do usufruir. A geração anterior é a geração da aquisição. Então, a empresa também precisa se dar conta do porquê que o turnover aumentou. Porque se nesse momento o novo colaborador não está se sentindo contribuindo para o propósito seu e da organização, ele vai embora buscar uma outra causa com qual ele se engaje mais. Então, é uma mudança de geração, é uma mudança da forma como os gestores também precisam fazer a liderança da sua equipe. Se antes a gente dava uma atividade e isso já me bastava, eu saía fazendo, agora eu quero entender por que eu tenho que fazer isso, qual é o meu prazo, qual a consequência que vai ter se eu fizer ou se eu não fizer, e às vezes isso se torna para o gestor um pouco chato, um pouco repetitivo. Só que se eu não tiver tempo para engajar as pessoas respondendo a essas perguntas, eu vou ter que ter tempo para treiná-las e para selecionar mais pessoas na nossa equipe. Exato, Helena. A gente vem no recorte em que a geração milênio, principalmente, que é a geração dos 30 e poucos, 40 e poucos, que hoje, na maioria das lideranças, estão nesse recorte geracional, é a geração que está trazendo a importância do sentir, né? A importância do propósito mesmo, né? Por que eu faço o que eu faço? Qual é o sentido do que eu faço? Até então, a gente vem de uma geração de fazer, porque eu tenho que fazer, né? Missão dada, missão cumprida, né? E aí, além disso, a gente vem dentro de uma projeção de carreira de início, meio e fim num único ambiente, de um único jeito de fazer as coisas. E a cada vez mais a gente está se redescobrindo com relação a não necessariamente fazer ter uma única carreira, assim como não necessariamente estar no mesmo ambiente por muito tempo, né? Então, essa geração dos milênios, para as próximas gerações, está ditando um novo modelo de negócio, está ditando um novo modelo de sistema como um todo, assim, né? E aí, vamos pensar, quem são os filhos dessa nova geração? A gente tinha lá organizações voltadas para o capitalismo e nós tínhamos ONGs. Esses eram os dois tipos de negócio. A ONG voltada para o assistencialismo e a empresa tradicional voltada para o capitalismo. Hoje nós temos já um terceiro modelo de negócio, que é o empreendedorismo social, que não necessariamente é uma ONG e que não necessariamente é um capitalismo, e que é uma empresa que gera lucro, é uma empresa que trabalha com inovação, com criatividade, com a necessidade de escalar o seu negócio, porém tem esse olhar social. Bom, a partir disso entra o capitalismo consciente. Grandes empresas estão mudando o seu modelo de negócio justamente por quê? Porque como a nova geração ela não quer só o capitalismo, eles estão trabalhando muito a responsabilidade social corporativa ou a responsabilidade social ambiental. Sabe por que eu estou pensando sobre isso? Porque quando um empreendedor cria o seu negócio, ele já vem pensando em como que ele vai impactar o ambiente, o mundo. Ele não cria o seu negócio só para rentabilizar, só para ter lucro. Então, eu acredito que o capitalismo consciente, ele também é um resgate lá do fundador, né? O que ele queria? Quero também ajudar sua família, talvez ajudar os seus parentes, poder
oferecer para aquela sociedade onde ele vive uma melhor condição de trabalho para todo mundo. Então, isso também é um resgate de outras gerações, da gente poder lembrar, sim, o lucro é necessário para qualquer empresa, até mesmo porque é a partir dele que ele vai conseguir reinvestir esse lucro na organização para manter emprego, para continuar sendo inovador e também para poder ajudar e apoiar essas causas sociais tão necessárias, ainda mais como o nosso país, né? E, Helena, vamos lembrar um pouco sobre uma teoria que a gente usa muito no nosso trabalho, né? A teoria U. Sim. A teoria U é uma metodologia de transformação social e a gente usa, assim, enfim, desde a consultoria para trabalhar o nosso plano de fundo. É o nosso plano de fundo. Tanto na mentoria de trabalhar a questão de um plano de comunicação da organização, nos processos de RH, quanto na parte de desenvolvimento de lideranças ou de equipe. E a teoria U, ela é uma metodologia muito utilizada para o reposicionamento de uma organização que queira se utilizar do capitalismo consciente. A teoria U, ela é um convite para olhar para a organização de um modo presente, olhando para o passado também, vendo as lições que foram construídas, as decisões que foram tomadas, para prototipar um futuro mais sustentável. Então, quando a gente pensa numa cultura mais sustentável, a teoria U é uma metodologia que está junto para fazer essa mudança, ou para reforçar aquilo que já se tem, ou para prototipar uma nova cultura. Uhum. A teoria U, ela foi criada pelo Otto Sherman lá no MIT, e ela realmente tem um formato de U, onde no momento a gente começa reconhecendo as nossas forças, as nossas crenças, o que a gente tem de bom, os nossos comportamentos, e chega um momento que é o fundo do U, no qual a gente tem que escolher o que a gente deixa ir, porque já não faz mais sentido para nós continuar com aquilo dentro da nossa malinha, e o que a gente deixa vir, que é tudo isso da transformação, da mudança, de novos comportamentos. Agora, como é difícil a gente deixar ir, porque tudo que a gente é até aqui, seja como organização ou como pessoa, é fruto do que a gente já foi. Então, como fazer essa conexão, né? Isso não é uma escolha assim, vou deixar ir. Mas a gente precisa ter autoconhecimento, abertura para o novo, enfrentar o nosso medo para que a gente consiga evoluir, né? Eu vou te dizer uma coisa, Helena. Um dos primeiros caminhos, né, que uma organização ela pode pensar e refletir, né? Como eu posso me tornar uma empresa com um viés mais sustentável, é talvez olhar, estudar, entender um pouquinho mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que foram desenvolvidos pela ONU. A gente tem hoje 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A gente já tem empresas que já se colocam dentro dos seus direcionadores estratégicos, dentro do seu plano de negócio, quais os objetivos que estão contribuindo diretamente. Então, por ali pode ser um caminho, né? Dentro do meu modelo de negócio, de que forma eu estou contribuindo diretamente, né, para um ambiente mais sustentável. E quando eu falo sustentável, não é somente meio ambiente, é o que tange a totalidade da sustentabilidade, que é o equilíbrio do meio ambiente, do social e da governança como um todo. Quando a gente pensa na parte da ESG no social, por exemplo, o social não é só o ambiente externo, a sociedade como um todo, mas o ambiente interno. É o que, por exemplo, uma organização tem para que o seu colaborador seja ouvido. Que tipo de programas a organização tem para que o colaborador ele possa se sentir incluído, que ele possa ser ouvido, que ele possa ser desenvolvido. Então, quando a gente pensa no S... Tem um canal de escuta. Não tem. E ainda mais dá para dizer que eu tendo um canal de escuta do colaborador, tá certo? Só isso? Não, é muito pouco. O que a gente pode colocar mais para ajudar as empresas a escutar mais os seus colaboradores? Programas de diversidade e inclusão, programas de desenvolvimento de lideranças, programas ou projetos que incluam assessment, em que o colaborador possa se conhecer com mais propriedade. Pesquisa de clima entraria? Pesquisa de clima, com certeza. Trabalho, comunicação interna. Como eu trabalho a minha comunicação, os calendários, eventos, atividades de reconhecimento, de valorização do colaborador. A gente está trabalhando cada vez mais mentorias, né? Mentoria da nova liderança, mentoria da mulher. A gente tem cases de sucesso, né? De algumas empresas, por exemplo, que colocam dentro do seu direcionador estratégico aumento, por exemplo, de cargos de lideranças femininas, né? Isso é olhar para o meu ambiente interno e ver, poxa, quantos
profissionais eu tenho aqui com oportunidade e o que eu faço para que essas pessoas possam chegar a cargos de líderes, né? Então, é uma forma de eu promover o S do ESG. Por exemplo, assim, uma dor do RH, normalmente, é jovens aprendizes, né? E, ao mesmo tempo, buscar profissionais qualificados dentro de algum tema, de alguma função específica. O que é, por exemplo, trabalhar com ESG? É talvez trabalhar com uma estratégia a longo prazo. Eu não vou ter uma necessidade atendida pontualmente, mas que ao longo tempo eu vou estar preenchendo. Então, assim, o quanto, por exemplo, eu posso criar um programa de responsabilidade social corporativa no qual eu consiga alinhar governo, ou seja, a prefeitura, buscar uma referência de escolas que têm os melhores alunos, convidar os próprios colaboradores, montar um curso com disciplinas que os próprios colaboradores podem ofertar, programação, design thinking, os próprios processos da empresa, modela-se um curso, ministra treinamento para esses alunos que estão hoje para se formar na escola, durante 1 ano, 2 anos, já fazendo com que esses alunos sejam aculturados ao jeito de ser da cultura da empresa e convidados a serem jovens aprendizes. Dentro desse processo, esse profissional cria um destaque e pode se tornar, ali na frente, um profissional contratado. Pois é, a gente tem muita empresa, né, que está com o menor aprendiz só para cumprir a cota do menor aprendiz, não investe, não traz ele para dentro da empresa e acaba perdendo uma super oportunidade de estar desenvolvendo eles nos seus processos, né, para que quando eles estejam prontos, maiores, aí para poderem ser contratados, enfim, não estão ainda alinhados porque a própria empresa não trouxe. Tem outro livro aí, quero saber. Então, Helena, a gente tem o Capitalismo Consciente e tem o livro da Liderança Consciente. Esse fala um pouquinho mais sobre o conceito da liderança consciente, que a gente acabou comentando aqui, fala também sobre as inteligências dele. Um ponto também que é interessante aqui da liderança consciente e que ele reforça e também está muito linkado às ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é que uma das prioridades da liderança consciente é trabalhar com autoconhecimento. E qual é o link do autoconhecimento com as ODS? Se entendeu que dentro das ODS faltou uma ODS. A gente tem ODS para educação, a gente tem ODS para o bem-estar, para a saúde e bem-estar, a gente tem ODS para vários direcionadores, muito voltados para o externo, mas faltou uma ODS que não tem ela de forma, não real, mas ela não está validada, né? Mas ela está hoje nos fóruns de discussão, que é a ODS 0. O que é essa ODS 0? É a autoconsciência. A gente não vai começar nada se a gente não entender que aquilo ali é uma prioridade. E a ODS 0 é muito linkado a uma das premissas da liderança consciente, que é o autoconhecimento. Eu só vou entender a importância, o quanto eu vou entender o impacto que eu gero na vida das pessoas, das organizações, da sociedade como um todo, a partir do momento que eu também me entender, de eu reconhecer as minhas necessidades, de eu compreender a forma como eu comunico, a forma como eu me relaciono, a forma como eu engajo as pessoas para um objetivo comum. Então, esse livro aqui também é um convite de a gente entender um pouquinho da importância do autoconhecimento. Que legal. Esse é do Steve? Esse é do John Mackey, e junto com o Steven McIntosh e do Carlton Phipps. Mostra para o pessoal. E o outro é o Capitalismo Consciente com o John Mackey e o Raj Sisodia. Gente, o Raj Sisodia tem um livro que a gente adora, que se chama Empresas que Curam. Ele é só de cases de empresas que trabalham com capitalismo consciente, como que eles vêm fazendo para influenciar a cultura, a sociedade, organizações, para que a gente consiga linkar, né, a questão do capitalismo com o meio ambiente, com a governança, com o lucro e também com toda essa parte social. Fica aí uma dica, eu não trouxe esse livro, também não trouxe esse, mas fica aí, ó, Empresas que Curam, que é maravilhosa também do Raj. Tati, me diz uma coisa, onde é que as pessoas podem te encontrar? Bom, a gente está nas redes sociais, né, Helena? Tá na Tati Costa Consultoria no Instagram ou Tati Costa no LinkedIn. Estou sempre aberta nas minhas caixinhas de inbox para fazer trocas. Adoro conversar, adoro compartilhar informações e adoro aprender também. Então, só me acessar ali pelas redes sociais.
Eu quero muito te agradecer, dar a mão aqui, por a gente ter conseguido inaugurar juntas. Não tinha outra pessoa melhor do que a Tati para a gente poder estar aqui lançando nosso Conversas com Propósito. Tu, enfim, é uma amigona, uma pessoa que eu admiro demais. Obrigada por ter aceitado o convite. Gente, brigadão por estar conosco e até a próxima. Até mais, obrigada.